Pessoal, estamos aqui numa área nova aqui do nosso plantio para implantar uma cultura nova aqui no na nossa fazenda, um novo desafio para 2024. Pessoal, quem fala com a gente, interage com a gente nas redes sociais, já deve estar sabendo o que é, já deve estar imaginando. Quem não interage ainda deve estar um pouquinho perdido. Então eu vou mostrar aqui para vocês logo para matar a curiosidade. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é acerola, pessoal. Esse é o nosso desafio para 2024, começar a produzir acerola. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe dessa nossa nova cultura que nós vamos começar. Pois é, pessoal, então vamos começar a produzir acerola. Essas aqui são nossas mudas. Aqui a nossa área já está preparada e estamos terminando o nosso plantio. Mas antes de eu começar a explicar os detalhes sobre isso, né, falar um pouco para vocês da acerola, mostrar para vocês como está fazendo o nosso plantio, não se esquece de se inscrever no canal, se inscreve logo agora para não perder nenhum detalhe. Eita, sai da frente, rapaz, da câmera, um mosquitinho. Se inscreve agora, deixe seu like. No final eu quero saber um comentário seu se você é produtor de acerola, se você vai começar a produzir agora também, se está tendo essa ideia, se tem alguma dica para dar pra gente, deixa nos comentários, beleza? Então galera, isso aqui são nossas mudas de acerola, né? Vamos começar a falar um pouquinho delas, vou virar aqui para mostrar elas para vocês. E vamos começar a realmente botar a mão na massa. Nesse vídeo eu já vou mostrar para vocês como a gente fez nosso plantio, como ele ficou. E daqui para frente vamos começar a falar de acerola também no nosso canal, beleza? Vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui nossas mudas. Elas vêm aqui num rocambolezinho desse. Como vocês sabem, a gente grava os vídeos na medida que dá, então a gente já fez o plantio de algumas delas aqui. Calma que eu vou mostrar para vocês o passo a passo do plantio todinho, não se preocupem. Mas como a gente tinha que apressar porque a chuva está ameaçando cair, está ameaçando despencar, então a gente teve que acelerar o processo. Então agora eu tirei um minutinho para a gente conversar sobre elas. São mudas, pessoal, de tubete, tá? Diferentemente das mudas que a gente normalmente planta, que são sempre de saquinho, que vocês acompanham aqui, essas aqui são de tubete, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco melhor. São mudas muito bonitas, mudas de acerola futosh, tá? Que são as mais comercializadas aqui na nossa região. Aqui é muito comum a gente ter a futosh. Tem tido bastante resultado bom aí com outros produtores. Então muita gente produz essas mudas aqui, tá? Então são mudas de tubete, tá? Elas vêm assim num rocambolezinho desse que elas vêm enroladas, tá vendo? Elas estão aqui todas enroladas. E elas são enxertadas também. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, a cicatriz, deixa eu segurar com uma mão aqui, a cicatriz de enxertia delas bem aqui, ó, pessoal. Tá? Então isso aqui é um cavalo, que é uma muda seminal, que vem de uma semente. E ela teve a enxertia aqui de um galho de outra aceroleira aí, futosh, enxertada aqui para ela começar a produzir mais rápido, tá? Diferentemente, por exemplo, do maracujá, do açaí, do cupuaçu que nós plantamos, essa aqui é a única cultura que nós vamos plantar por enquanto enxertada, tá? Então todos os outros vídeos que nós fizemos de cupuaçu, de maracujá, de açaí foram todas vindas de sementes. Nesse caso aqui da acerola vai ser nossa primeira vez plantando de forma grande, né, mudas enxertadas, tá? E o que acontece, pessoal? Por que a gente decidiu plantar a acerola, né? Porque minha mão tá toda suja agora, mas por que a gente decidiu plantar a acerola, pessoal? Primeiro porque é uma cultura que está muito bem na nossa região. Tem tido bons resultados aí falando com produtores, vendo exemplos de produtores. Então a gente decidiu trabalhar com ela por conta de ter um bom resultado na nossa região, tá? Segundo, ela produz cedo. Ela produz aí em menos de um ano. Em alguns casos 6 meses, em alguns casos 8 meses. Então gira aí em torno de 6 a 10 meses mais ou menos ela começa a produzir. Então ela começa a produzir cedo, tá, pessoal? É diferente do açaí, por exemplo, diferente do cupuaçu, muito parecido com o maracujá. Então, isso aqui foi um atrativo muito interessante, porque está bem na nossa região, porque produz cedo, ou seja, se encaixa com um bom consórcio para o açaí também, né? Apesar de a gente não estar plantando em consórcio, eu vou explicar daqui a pouco para vocês isso aqui. Mas tem também, pessoal, a questão da produtividade, tá? A produtividade da acerola, ela é muito alta para uma pequena área, tá? Então, algumas literaturas apontam aí 70 toneladas por hectare,
tá? Alguns produtores até medem isso por planta, mensurando aí 100 a 200 quilos por planta ao ano de frutos, tá? Então isso aqui é muito bacana, é uma produtividade muito atrativa, tá? Em uma pequena área a gente consegue produzir bastante acerola, então isso aqui chama muito a nossa atenção, tá? Além do fato de que a acerola também tem várias safras ao longo do ano, um período de maturidade muito pequeno, que é muito rápido o fruto começar a amadurecer, tá? Entrar no ponto de colheita. Então esses fatores, pessoal, chamaram a gente para a cultura da acerola e nós decidimos separar esse espaço que vocês estão vendo aqui para fazer esse plantio. Eu já vou mostrar para vocês agora, vocês estão vendo ele plantado aqui, mas não se preocupe que eu vou mostrar no final somente como ficou as mudas plantadas, ainda não terminamos. Mas eu vou mostrar desde o início aqui o que a gente fez para poder finalizar desse jeito que vocês estão vendo. Não sei se vocês conseguem ver muito bem porque as mudas são muito pequenininhas, essa aqui talvez fique mais fácil de vocês verem. Mas no final do vídeo eu vou mostrar elas mais de perto, até porque está faltando um outro detalhe ainda para a gente finalizar. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, é o que atraiu a gente para a acerola. São algumas características sobre a cultura da acerola. Claro que num vídeo não dá para falar absolutamente tudo, então a gente vai aí, a partir de agora, mostrando um pouco do nosso manejo aqui na acerola, como a gente vem mostrando sobre todas as nossas culturas que nós produzimos aqui na fazenda. Beleza? Vamos lá então começar a cavar para a gente poder fazer o nosso plantio e mostrar esse plantio preparado para vocês. Bom, então agora que vocês já conheceram nossas mudas, já mostrei para vocês elas, deixa eu mostrar para vocês aqui a área onde nós vamos plantar elas aqui. Vocês podem ver, pessoal, que a gente roçou aqui duas linhas. Nós vamos fazer somente duas linhas por enquanto, tá? Como vocês viram, são 42 mudas que a gente vai plantar. Então a gente fez duas linhas aqui só para a gente poder fazer esse experimento e talvez, quem sabe, no futuro a gente expanda isso aí, tá? Vocês devem estar vendo aqui só a linha roçada, né? Tá difícil de vocês verem as covas, porque essas covas já estão prontas há mais ou menos aí uns 60 dias, né? Aqui eu até cavei uma para mostrar para vocês, porque pessoalmente aqui eu consigo ver onde as covas estão prontas. Bem aqui é uma que eu já cavei, bem aqui é outra, ó. É outra cova. Então, eita, rapaz, um calango doido saiu correndo. Então, essas covas já estão prontas aí há mais ou menos uns 60 dias, tá? Infelizmente, no dia que nós fizemos essas covas eu não pude filmar, eu não estava aqui. Eu acho que eu estava até doente, não lembro exatamente. Mas eu não estava aqui, então eu não consegui filmar para vocês. Mas, pessoal, o procedimento da nossa cova aqui não foge do que nós fizemos, por exemplo, para o cupuaçu, para o açaí, para o maracujá. Nós fazemos nossas covas do mesmo jeito, tá? A gente perfura ela com um perfurador de solo. Vou botar aqui um trecho para vocês de outras vezes que a gente fez as preparações para vocês entenderem. Então a gente perfura elas com perfurador de solo, tá? Nós aplicamos aí esterco, calcário e fosfato natural, tá? Também vou deixar o trecho aqui para vocês saberem como é que a gente faz, tá? E depois a gente fecha e deixa ela realmente aí fechada por esse período. No mínimo, pessoal, no mínimo 30 dias. No mínimo a gente deixa ela fechada 30 dias com um esterco bem curtido, tá? Mas o ideal mesmo seria deixar ela pelo menos aí uns 90 dias, tá? O mais próximo de 90 dias possível, tá? Por que 90 dias? Porque é o tempo que leva aí para o nosso calcário reagir no solo direitinho, ter um bom aproveitamento da sua reação no solo para melhorar a acidez, tá? Nós não temos 90 dias, pessoal, porque a gente quer plantar no período de chuva ainda, para ela pegar uma boa parte dessas chuvas acerolas. Então a gente fez com 60 dias, já estão prontos aí 60 dias, por isso está difícil de vocês verem, porque quando a gente faz a cova, a gente sempre deixa um montinho de terra em cima, e à medida que o tempo vai passando, esse montinho vai sentando, né, obviamente, e os restos de roçagem também não deixam ver. Então, não foge muito do que a gente faz, tá? As proporções são diferentes, tá bom? Eu vou botar aqui o link para vocês na descrição e no comentário fixado da documentação que a gente usa para calcular a quantidade de calcário e de fosfato que nós usamos, tá? É o livro de culturas
daqui da região, que tem várias recomendações, inclusive da acerola. Então a gente usou ele para se basear aqui em como fazer a nossa preparação, certo? Faça aí rapidinho para mostrar aqui no vídeo. Faça aí para mostrar no vídeo rapidinho. Jogo rápido. Faça aí para eu mostrar aqui no vídeo, jogo rápido. Esse daqui logo que aí eu faço outro. Só para mostrar aqui. Por que a gente vem espalhando primeiro isso aqui, pessoal? Já falei em outros vídeos, a gente faz uma capina, né? Como vocês podem ver. Espalha o esterco primeiro da forma que eu mostrei. Mas por que a gente faz isso primeiro? Porque é o seguinte, pessoal. A gente usa o perfurador de solo para furar a cova, né? E quando a gente faz isso, ele sobe muito a terra. E aí quando ele faz isso, quando ele sobe a terra, ela já mistura um pouco com esse esterco. Então agiliza o nosso processo de mistura. Quando a gente for pegar com a enxada para misturar e tampar a cova, já vai ficar mais fácil. Então a gente consegue fazer duas etapas simultaneamente, que é espalhar e depois furar. Então vocês podem ver aqui, pessoal, que a terra cai por cima do esterco e já faz a mistura. Então aqui, pessoal, como vocês viram no vídeo que eu mostrei agora para vocês, a gente pega o calcário e o fosfato, né? A ordem não importa. A gente faz aqui uma mistura na terra da cova, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas esse aqui é a terra que saiu da máquina, né? Que ela escavou e ela fica na superfície, né? Então a gente mistura o calcário aqui nela, um pouco aqui vocês podem ver, ó, nas paredes da cova, tá? E um pouco no fundo. Mesma coisa serve pro fosfato, só que o fosfato a gente não consegue ver tão bem. Vocês conseguem ver aqui, ó, isso aqui é o fosfato, né? A terra, calcário. Então o fosfato a gente faz a mesma coisa, a gente mistura aqui aos arredores, nas paredes e no fundo, beleza? E depois a gente vem fechando elas com a enxada misturando. Beleza, então aqui vão ser as duas linhas. Qual é o espaçamento que colocou, Ricardo? Pessoal, só para ficar claro, esse aqui não é um espaçamento das acerolas, tá? Esse aqui não é um espaçamento padrão de acerola, tá? Porque a gente aproveitou as linhas de irrigação que nós já tínhamos preparado para o açaí e nós acabamos não plantando essa área. Então ela ficou aqui com uma distância de uma linha para outra de mais ou menos aí uns 5 metros, tá? De uma linha para outra. Uma distância mais ou menos de uns 5 metros. E ela ficou a 3 metros de distância aqui do próximo pé, da próxima cova. Então ficou um espaçamento meio esquisito, um espaçamento meio misturado, mas é como eu estou falando para vocês, as linhas nós aproveitamos que já existiam por conta da irrigação. Vocês estão vendo até a mangueira aqui, ó. Porque a nossa irrigação, e essa aqui foi uma área que a gente não plantou. Vocês podem ver que não tem nada de plantio nelas aqui, tá até suja ainda. E que provavelmente
vai ser no futuro ou maracujá ou acerola, tá? Até goiaba a gente está pensando também, mas isso é assunto para outro momento. Então, ficou esse espaçamento meio maluco aqui de 3 metros entre plantas na mesma linha e entre linhas aproximadamente aí 5 metros de distância, tá? E agora o que eu vou fazer é abrir as covas. Eu vou abrir as covas aqui. Eu já fiz um vídeo, inclusive, abrindo essas covas para o açaí, ó. Vocês podem ver que como as covas têm 60 dias, a terra já está bem misturada uma com a outra. Vocês podem ver aqui, mas a gente ainda consegue ver, por exemplo, o esterco aqui, ó, a corzinha do esterco. A gente consegue ver um pouquinho do calcário ali embaixo, tá? E ainda está bem descompactado, está bem fofo. Então isso aqui é bacana porque as plantas gostam de uma área descompactada, principalmente próximo das raízes. Então eu vou abrir aqui o resto das covas que tem para abrir, para a gente poder fazer nosso plantio já já. Aqui, ó. Bom, estou quase acabando uma linha aqui, mas deixa eu explicar para vocês, pessoal, porque na agricultura tudo tem uma lógica, né? Normalmente é muito serviço, é muito trabalho, então a gente tem que fazer isso da forma mais eficiente possível, porque qualquer detalhezinho vai cansar, vai fazer a gente perder tempo, né? Às vezes pode até machucar a gente mesmo, porque a gente vai estar fazendo um esforço desnecessário. Então eu estou aqui com uma cova, pessoal, que já está pronta, tá? Lembrando que quando eu falar cova, vocês entendam a cova inteira, que é o espaço maior, né? A gente usa uma broca de 30 centímetros, então ela dá realmente uma amplitude muito maior, um diâmetro muito maior do buraco que a gente está corrigindo. O que eu vou fazer agora, o que eu estou fazendo agora, é somente cavar com a draga aqui o local onde eu vou acomodar minhas mudas, tá? Então esse local, obviamente, ele é bem menor do que a minha cova inteira, tá? Só para ficar claro para vocês, a cova já está pronta e eu vou fazer o buraco como eu vou mostrar aqui para vocês um já pronto. Tá vendo? Então tem um aqui pronto. A cova pega muito mais aqui, ó, é um espaço muito maior, mas eu tô cavando somente o espaço para comportar minha muda. Que inclusive, como as mudas vieram em tubete, esse espaço ainda está muito grande, mas não tem problema. Vamos lá, voltar para um aqui que a gente vai fazer. Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente usar, quando a gente for usar a draga, a gente tem que colocar a terra o mais próximo possível do buraco. Ou seja, vou fazer uma cova aqui, ó. Em vez de eu colocar longe assim, ó, por exemplo, que está longe que só, eu coloco bem do ladinho do buraco. Tá? Eu coloco a terra bem do ladinho do buraco. Tá vendo? Por que eu faço isso? Porque é o seguinte, pessoal, quanto mais longe eu botar, vocês estão vendo que eu tô com um monte de palha seca aqui, né? Que são o resto da roçagem. Essas palhas secas aqui, pessoal, elas vão acabar atrapalhando a gente na hora de puxar a terra de volta para o buraco, tá? Vai atrapalhar, elas vão acabar muitas vezes retendo a terra. E aí a gente acaba perdendo terra que estava no nosso buraco, perdendo terra que estava aqui na nossa cova. E não é interessante porque a gente trabalhou essa terra todinha. Então a gente evita isso colocando sempre bem do lado a nossa terra, tá? Outra dica interessante, pessoal, que faz uma diferença muito grande na hora que a gente for fazer o plantio. Tenha uma noção de qual o tamanho do recipiente que está a sua muda, por exemplo, se é num saquinho, se é num tubete, e faça o buraco aqui da cova com uma profundidade maior do que do recipiente que você está usando, tá? Ou seja, se eu tenho um saquinho lá que é de 15 centímetros, por exemplo, eu vou fazer um buraco aqui de 20, tá? Por que isso, Ricardo? Porque é o seguinte, pessoal, se eu cavar muito raso, se eu cavar aqui o meu buraco muito raso, na hora que eu for plantar, eu vou ter que cavar com a própria mão, porque eu não vou voltar aqui cavando com a cavadeira de novo, refazer um trabalho mais uma vez. Eu vou acabar tendo que tirar com a mão para poder agilizar. E esse negócio de tirar com a mão, fazer uma vez é tranquilo. Agora, faz 50, 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes no dia, a sua mão sai estragada, sai cansada, você sai cansado, não rende o serviço. Então o melhor é você fazer de uma vez só, né?
Com a draga, que já fica mais fácil, você cavar uma profundidade maior, tá? Cave uma profundidade maior, porque, Ricardo, ficou muito fundo. Não tem problema, eu só vou ter que jogar a terra para dentro. Pronto, é muito mais fácil do que eu cavar com a minha própria mão, tá? Então, essas aqui são algumas dicas, pessoal. E, Ricardo, mas essas dicas aí parece meio lógico. Parece meio lógico, pessoal, porque eu falei. Mas eu garanto para vocês que tem muita gente que acaba não fazendo isso e depois se arrepende, tá? Isso aí a gente aprendeu inclusive na experiência. Ninguém falou pra gente isso que eu tô falando pra vocês. Já teve vezes que nós colocamos a terra um pouquinho mais longe e vimos que nós perdemos muita terra. Já teve vezes que a gente cavou muito raso e aí, fazer uma linha de açaí, por exemplo, que nossas linhas aqui pegam 100 mudas, 100 e poucas mudas cada linha. Você vai fazer lá 2, 3 linhas, 300 mudas, e você vai estar tendo que cavar o buraco com a sua mão. Você sai acabado, você sai cansado. É um negócio que acaba atrapalhando o serviço. Então, essas dicas aqui, pessoal, eu digo que são muito importantes, apesar de elas serem umas dicas simples, né? São bem simples, ó. Cuidado que tá querendo cair para fora do buraco, ó. Então deixa ele bem do ladinho assim mesmo, tá, pessoal? Vocês estão vendo aqui que eu só preciso agora, caiu até um pouquinho aqui que não deveria. Eu deixo ele bem do ladinho mesmo, pessoal, para evitar que aconteça isso aqui, ó. Caiu do lado, ó, aí acabou que a palha seca segurou um pouco de terra aqui. Tá vendo? Então esse que é o risco da gente colocar muito longe. Então a gente sempre procura colocar bem do ladinho, tá? Bom, acabei essa primeira linha aqui. Vou começar a fazer a segunda. Parei aqui para mostrar para vocês um pouquinho de como é que tá o plantio, ó. A gente vai fazer elas aqui já no limite com o açaí, tá vendo? Ele tem o mesmo espaçamento do açaí entre linhas. E aqui já começa o açaí. Não tá consorciado exatamente porque não tem açaí para cá nem nada, tá? Só são áreas diferentes que a gente separou para poder fazer essa experiência com a acerola, já que aqui para cá já não tem mais nada. E aí a gente vai ver à medida que o tempo for, que começar a produção, a gente vê como é que o manejo, etc. A gente vai ver se a gente expande um pouco essa acerola. Mas deixa eu falar sobre um assunto também, pessoal, que eu falei lá no início, quando eu estava começando a fazer os buracos, e eu esqueci de detalhar. E eu sempre gosto de detalhar isso nos vídeos, até porque eu sei que tem gente aqui que não assiste o nosso vídeo, por exemplo, de maracujá, de cupuaçu, nem de açaí, mas vai assistir de acerola. Então o que acontece é o seguinte, pessoal, eu falei para vocês que a gente faz a cova e deixa ela aí um tempo reagindo no solo, com o que a gente colocou na cova reagindo dentro dela, né? No solo, calcário, a matéria orgânica, fosfato. E só depois de 60 dias, 90 dias é que a gente faz o plantio, né? Por que a gente faz essa preparação dessa cova com tanta antecedência, tá? Porque é o seguinte, pessoal, vamos lá. O nosso solo, os solos tropicais de maneira geral, eles são solos ácidos, são solos pobres em matéria orgânica e por conta disso, uma consequência dessas características, ele tem uma alta fixação de fósforo no solo, tá? Só para ficar claro, tá, pessoal? Fixação de fósforo no solo é o seguinte, é como se o solo tivesse, vamos falar de forma bem grosseira, tá? O solo tem uma necessidade, entre aspas, né? Isso envolve a questão de CTC, enfim, não vou entrar em detalhes tão técnicos, mas o solo tem uma necessidade de fósforo, tá? E o que acontece é o seguinte, se a gente não tratar essa necessidade de fósforo, essa fixação, o que acontece é que quando nós estivermos fornecendo fósforo para nossa planta, o solo vai estar roubando parte desse fósforo, tá? E o que acontece é o seguinte, então a gente tem que fazer essa correção, a gente chama isso de correção do solo, que é aplicar isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Essa correção, meu pai tá vindo ali com as mudas de acerola para plantar. Essa correção, pessoal, a gente aplica o calcário para corrigir a acidez do solo, ou seja, diminuir a acidez do solo, que vai ajudar na fixação, a diminuição da fixação de fósforo. Nós aplicamos esterco para cama de frango, nesse caso aqui bem curtida, para aumentar os níveis de matéria orgânica no solo, né, que melhora a fertilidade de forma geral e também ajuda nessa questão da fixação de fósforo, tá? E nós adicionamos o fosfato natural justamente para
fornecer, entre aspas, como eu falei para vocês, essa demanda que o solo tem de fósforo. E aí, a partir disso, todo o fósforo que nós estivermos disponibilizando, todo entre aspas, né? Mas o fósforo que nós estarmos disponibilizando vai estar disponível para a nossa planta, tá? Então a gente faz essa correção justamente para ter esse ambiente mais propício para o desenvolvimento da nossa planta, tá? Mais propício para o desenvolvimento, para a nutrição, inclusive para os nossos próprios resultados. Uma correção de solo, pessoal, ela influencia diretamente aí no nosso custo, na nossa produção, tá? Então é muito importante essa etapa de preparação. É por isso que a gente faz ela primeiro e depois nós esperamos esse tempo inteiro aí de reação disso no solo para depois fazer a nossa cova e plantar, tá? Então essa etapa, pessoal, é primordial. Infelizmente eu não pude filmar para vocês isso. Eu deixei os trechos aqui de outras vezes que nós fizemos para outras culturas, mas eu quero explicar para vocês que para a acerola não é diferente, tá? Não é diferente. Então vamos lá, vamos começar nosso plantio aqui. Deixa eu pegar umas mudinhas de acerola. Umas 6 aqui, eu acho que tá bom, 6. Pronto. Isso aqui o papai já tá plantando, já tá acelerando aqui o processo. Enquanto eu tava fazendo os buracos das covas aqui, como eu já terminei, eu vou tocar o plantio também. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês aqui o processo. Primeira coisa, deixa eu selecionar nossa mudinha. Vamos posicionar ela aqui. A gente pode até posicionar ela, como ela é tubete, ela não tem pouco apoio, a gente posiciona ela aqui um pouquinho mais encostada da parede, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal. Essa aqui ficou até com uma profundidade boa. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu cavei ela, ficou com uma profundidade boa, que é mais ou menos um dedo aqui, ó, de diferença do fim do torrão para a margem do buraco. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, espero que sim. Aqui, ó, dá uma diferença de mais ou menos um dedo. Eu não gosto de cavar, eu não gosto de fazer muito no nível certo, porque pode correr o risco da nossa muda acabar com as raízes expostas quando essa terra sentar. Então sempre coloco uma diferença de um dedo a 2 dedos no máximo, tá? E o que acontece é o seguinte, agora a gente vai jogar nossa terra aqui, tá? Preencher o buraco da nossa muda com a terra, tá? E para finalizar a gente faz uma pressãozinha, não é no torrão, tá? Vocês percebam aqui, ó, eu acabei de fazer uma pressãozinha aqui, ó. O meu torrão tá bem aqui, a minha muda tá bem aqui. Eu fiz ela um pouquinho longe, mas pressionando na diagonal. Por quê? Para dar sustentação para minha muda aqui no buraco, tá? Então a gente faz isso aqui para poder dar uma sustentação, porque a terra tá muito fofa. E com a terra fofa desse jeito, eu não sei se o áudio vai ficar bom, pessoal, porque vai começar a chuva aqui, então o vento vai bater. Deixa eu botar o chapéu aqui na frente. Mas eu faço aqui a pressão na lateral para dar suporte para minha muda, tá? Dando esse suporte, evita o risco dela tombar, evita o risco de acontecer alguma coisa dela crescer torta. Então a gente faz esse suporte, essa pressãozinha, e joga um pouquinho mais de terra para fazer um montinho de terra aqui embaixo, tá? Por que a gente faz esse montinho de terra aqui no pé da muda? Porque essa areia tá fofa, essa terra tá fofa. Então quando a chuva bater, isso aqui vai sentar. Se isso aqui sentar demais e não tiver esse montinho aqui, pode ser que a nossa muda fique com as raízes expostas. Isso não é interessante, tá? Isso não é nem um pouco interessante. Então a gente faz isso aqui para evitar de que quando a chuva bater, assente demais. Ele vai assentar até um nível aceitável e vai manter nossas raízes protegidas. Vamos então agora plantar o resto. Esse aqui, ó, ficou diferença de tamanho, tá vendo? Ficou muito baixo. Então eu vou lá e jogo um pouco mais de terra. E agora ficou no nível bom. Eu jogo mais terra. Tá vendo? Faço a pressãozinha que eu tô falando pra vocês que a gente faz. E pronto. Eu não preciso pressionar
a área inteira, tá, pessoal? Eu pressiono só uns cantinhos aqui para amontoar um pouquinho a minha muda, acomodar ela um pouco melhor, mas eu não preciso pressionar aqui em cima todinho. Na verdade é interessante que eu não faça isso, que eu faça uma pressãozinha e pare, porque o ideal é que isso fique bem descompactado, tá? Essa aqui ficou bem funda, então eu vou botar bastante terra aqui logo. Essa aqui ficou um pouquinho. Joga a terra. Bom, finalizamos de plantar as mudas, mas ainda não finalizamos o plantio, tá, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas mudas já plantadas para vocês poderem acompanhar, ó. A gente já finalizou, como mostrando para vocês o passo a passo, tá? Graças a Deus está caindo uma chuvinha bem de leve, já ajuda a manter um pouquinho a umidade do solo. Vou mostrar mais algumas aqui para vocês. Essas mudas estão bem bonitas, bem verdinhas, bem vigorosas. Se Deus quiser, todas elas vão vingar. O que acontece, pessoal? A gente terminou de plantar, mas não terminamos o plantio. O que eu quero dizer com isso? Está faltando a nossa etapa aqui de colocar um guia. A gente vai colocar um piquetezinho de guia para ajudar a nossa acerola aqui a crescer, sendo guiada, né? Para evitar dela tombar, evitar ela ficar torta, porque é muito comum a gente ter pés de acerola que vão tombando por um lado, tombando por outro, fazendo aí um caule todo retorcido. Isso não é interessante, tá? Não é nem um pouco interessante. Então a gente vai usar um piquetezinho para conduzir ela até que ela chegue a uma certa altura e a gente vai começar a trabalhar as podas. Isso aí eu vou mostrar depois para vocês as podas, tá? Mas é por isso que a gente não terminou o plantio ainda. A gente vai pegar uns piquetes e colocar aqui para poder servir de guia. E eu já mostro para vocês como é que a gente faz isso. Eu tive que sair, pessoal, aqui para fazer um outro serviço de colheita do maracujá. E também fui gravar o maracujá e não deu para gravar terminando o plantio das acerolas. Mas a etapa que tava faltando era essa aqui, ó. Vocês estão vendo? A gente cortou um piquete para ficar com uma altura de mais ou menos uns 80 centímetros aqui. E a gente, ó, amarra aqui o nosso pé de acerola. Mas cuidado com a amarração, tá, pessoal? A gente não dá um nó no pé de acerola. Vocês estão vendo aqui, ó? A gente dá um nó aqui. E aqui a gente só faz, ó, laçar ele, tá? Para não dar um nó aqui, porque senão a gente pode acabar estrangulando nossa muda. Então a gente faz só aqui, ó, nó no piquete, dá uma volta para fazer a posição, ó, não tão apertado, para a gente poder guiar o nosso pé de acerola. E a gente fez isso aqui, ó, em todos. Então depois que a gente planta, a gente faz isso, tá? Para ficar mais ou menos aqui, ó, altura da perna, uns 80 centímetros mais ou menos do chão, para a gente poder guiar os nossos pés de acerola. Tá vendo? Vai ficar bonito, né? Se Deus quiser. Agora quase não dá pra ver porque a acerola tá tão pequenininha. Eu espero que daqui a algumas semanas a gente veja ela
já dando uma esticada. Até porque a gente vai também fazer um planejamento mensal de adubação para acerola. Isso aqui eu vou falar tudo para vocês à medida que a gente for evoluindo com o nosso projeto. Pessoal, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve agora, aproveita que o vídeo está chegando no final. Isso aqui foi um vídeo para a gente mostrar um pouquinho a introdução aqui do nosso projeto de acerola que nós vamos fazer, para vocês acompanharem também o conteúdo aqui no canal, tá bom? Já tem açaí, cupuaçu, maracujá e agora vai ter acerola, tá? E vem mais novidade por aí, calma, calma, que vem bastante novidade. Mas para você ficar por dentro de tudo isso, pessoal, tem que se inscrever, tem que ligar o sininho de notificação aqui embaixo, também tem um sininho aí, você clica no sininho, tem que curtir nossos vídeos e tem que deixar um comentário para o YouTube saber que você está gostando disso, está gostando do nosso conteúdo e para ele poder passar mais coisa para você, tá bom? Então galera, esse aqui foi o nosso primeiro vídeo sobre acerola, vão ter mais, não se preocupem, acompanhem o canal que a gente vai mostrar passo a passo o desenvolvimento aí do nosso pomar, beleza? A gente vai ficando por aqui, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Eita, que eu